Olá, seja bem-vindo a mais uma EBD da Juventude. Seja bem-vindo à minha casa, e é nesse contexto de casa que eu gostaria de continuar estudando com vocês o livro de João. Mas antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo. Pedimos que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, que não seja somente ler por ler, estudar por estudar, mas que isso faça sentido em nossa vida através da presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por todos os relatos, por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, para aprendermos mais do Senhor e para nos aprofundarmos mais em ter uma vida contigo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos avançando no livro de João e hoje nós chegamos no capítulo 13. Há um tempo atrás eu dei uma aula e eu falei que a gente não pode perder Jesus de vista. E realmente, Jesus está caminhando, Jesus está fazendo as coisas e ele está ensinando. E nesse contexto, agora no capítulo 13, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o amor de Jesus e a traição humana, né? Como que funcionou isso, né? E como que funciona isso também atualmente em nossos dias. Bom, o capítulo 13, ele é um capítulo cheio de detalhes, né? Com muitos detalhes, informações e afirmações. Não tem como ler esse capítulo, o capítulo 13, e não se imaginar no local e participar da cena. Qual cena que nós estamos falando aqui? Bom, o cenário que nós vamos entrar, né, que nós somos convidados a entrar, eu entendo que ele já está revelado nos primeiros versículos do capítulo 13. Então, qual que é o cenário? Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar. E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera toda a autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Eu acredito que aqui a gente consegue ter uma boa percepção do que está acontecendo. Quando eu estava lendo o capítulo 13, eu pensei em algo assim, imagine que você é convidado, você recebe um convite, né, para um jantar. Mas esse jantar, ele carrega consigo uma profundidade incrível. Ele não é apenas um momento de se alimentar, né, é mais conhecido, né, através aí do Leonardo da Vinci como a Última Ceia. Então esse jantar ele vai ser chamado de a Última Ceia. Então você recebe esse convite, né, você aceita esse convite, só que começa a se revelar um monte de situações dentro, né, nesse jantar. Então imagine que você chega e senta, né, se senta à mesa e agora começa a se desenrolar, né? As coisas começam a ser servidas, Jesus está à mesa, os discípulos estão à mesa, outras pessoas estão ajudando no trabalho e as coisas começam a acontecer. Bom, o que esse jantar ele revela aqui? Nos primeiros versículos, que foi o que a gente leu, eu entendo que ele revela um jantar de despedida. Jesus vinha caminhando com seus discípulos, ensinando, e agora ele passa um momento, dentro desse jantar ele vai passar a questão da despedida dele, né? Um jantar de despedida. Veja que o versículo vai falar: havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, né? Outro ponto aqui que é interessante é que ele fala que é um jantar, né, que nós podemos entender que é um jantar de amor. Ele tinha amado seus discípulos
e os amou até o fim. Isso está sendo revelado aqui nos primeiros versículos, que foi o que a gente leu. Eu também entendo, e quando eu estava estudando o capítulo, eu percebi também que era um jantar de ensino, né? Veja aqui, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. E por último, eu entendo também que esse era um jantar de revelação e traição, né? O diabo já havia instigado Judas a trair Jesus. É isso que está lá no versículo 2. Né? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, você é convidado para um jantar, você agora tem um panorama do que está acontecendo nesse jantar e as coisas vão acontecer. Eu entendo que foi um jantar muito tenso, né? Com ensinamentos de humildade aos discípulos e fundamentado principalmente no amor divino. Bom, primeiramente, o que João revela aqui é que Jesus não era qualquer um, né? Jesus, ele sabia quem ele era, né? Ele era divino e conhecia a sua missão e o seu amor à humanidade. Jesus, ele sabia que ele... veja o que seria interessante, o que a gente pode ler aqui no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Né? Na NVT vai falar, Jesus sabia que o Pai lhe dera toda a autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Uma outra tradução que eu achei bem interessante, que é uma tradução, né, na língua inglesa, ela traduz assim, que o Pai tinha dado, né, Deus tinha dado a Jesus todo o poder sobre todas as coisas. E Jesus sabia disso. Achei bem interessante essa tradução. Ele também sabia que ele estaria voltando para Deus. E ele também sabia que ele era de Deus. Então, é importante esse primeiro relato aqui, porque João revela que Jesus não era qualquer um. Jesus, ele era Deus. Bom, Jesus, ele poderia, né, se engrandecer, né, na sua divindade, né, no seu poder. Mas o amor divino revelou algo muito maior. Então, é o momento em que Jesus se levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, se cingiu-se. Bom, o que Jesus ia começar a fazer aqui é o que nós conhecemos, né, como lava-pés. A nossa igreja, ela não tem o costume de praticar o lava-pés durante a cerimônia da ceia, mas muitas outras igrejas praticam esse momento como um ato de celebração também da ceia. Né? Então, primeiro passa por um momento de lava-pés, e daí depois tem a celebração do pão e do vinho. Bom, o que Jesus estava fazendo aqui era algo de humildade. Jesus estava demonstrando a sua humildade, lavando os pés dos discípulos. Por quê? Esse ritual de lavar os pés era um ritual padronizado na cultura judaica. Então, quando as pessoas chegavam, né, na casa dos outros, isso acontecia naturalmente. Então, o escravo chegava com uma bacia e lavava os pés, né, dos visitantes, das pessoas que iam entrar dentro da casa. Porque o contexto, né, deles era totalmente diferente do nosso. O contexto deles era que a mesa não era da altura que nós temos hoje, né, onde a gente senta, cadeira. A mesa era um pouco mais rebaixada, eles sentavam quase que de joelho. Então era importante esse ponto do lava-pés. Esse é um dos contextos, tem vários outros, mas esse ritual de lava-pés era comum no contexto judaico. Bom, quem fazia isso? Quem fazia isso, geralmente, eram os escravos da casa. Mas quando a casa não tinha recurso, não tinha dinheiro, né, ou não tinha um escravo, quem fazia isso era aquele que era considerado o menor entre o grupo. Então, hoje em dia nós podemos dizer, e não estou menosprezando, mas é como se fosse o estagiário do grupo, aquele que está aprendendo ainda, então aquele que tinha menor expressão.
E eu entendo que tem muitos estagiários aí que, né, dão um show. Bom, mas nesse contexto era isso. Era a pessoa que tinha menor expressão, aquela pessoa que estava aprendendo ainda dentro do grupo. Esse lavava os pés de cada um. Então ele era considerado o menor. O que Jesus fez, né, nesse momento é algo totalmente diferente para os discípulos. Ele se coloca numa posição de escravo, né? Ele se identifica como menor no grupo. Bom, mas aonde nós encontramos então, né, essa demonstração de amor? Lembra das revelações iniciais do jantar? O que Jesus sabia de cada um dos discípulos e o que ele faria pela humanidade? Acho importante a gente voltar, né, nas revelações iniciais. Havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Jesus sabia, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. O outro ponto é que, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabia de todas essas coisas. Imagine todo aquele contexto, Jesus sabendo que estava no coração de cada um, né, de cada discípulo, mesmo assim ele amou e amou eles até o fim. Né? Então, agora começa um momento que eu acho bem interessante, que é um embate. Né? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. O Judas, que a gente acabou de mencionar aqui, que o diabo já tinha posto no coração de Judas que ele iria trair Jesus. Então, Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas. No entanto, a incompreensão de Pedro faz com que ele resista em deixar Jesus lavar os seus pés. Isso nós vemos no versículo 6 ao 8, e nós podemos ler. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, Jesus, né, se aproxima de Simão Pedro, e disse... aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Né? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E daí Pedro, né, recusa. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se tu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Jesus, ele não estava apenas ensinando sobre humildade, né? Ele estava ensinando sobre humildade, mas também ele estava pré-ensinando o seu ato supremo de sacrifício. Se Pedro não podia aceitar o gesto de Jesus, também não podia aceitar ser seu discípulo. É isso que Jesus fala. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso era uma condição. No entanto, depois desse momento, onde Jesus se coloca entre o menor, onde Jesus lava os pés dos discípulos, onde Pedro recusa, né, esse ato de amor de Jesus, né, esse ato de humildade de Jesus, esse ato de revelação do que Jesus faria por toda a humanidade, Jesus, no versículo 12, ele faz uma pergunta que eu acho também bastante interessante. Uma pergunta é lançada aos discípulos, versículo 12. Entendeis o que eu vos tenho feito? Jesus faz essa pergunta. Jesus aponta a necessidade de compreensão dos seus ensinos e uma ordem para que seus discípulos seguissem seu modelo de demonstração e de amor. Veja no versículo 15 o que Jesus vai ensinar. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Né? Então, Jesus agora, ele dá uma orientação. Né? Ele fala, vocês perceberam tudo que eu fiz aqui? Né? Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Então vocês serão felizes se a humildade estiver no coração de vocês, se vocês entenderem que vocês não são maiores do que ninguém, né? Que eu estou dando o exemplo de humildade.
Bom, o que eu aprendo aqui nesses primeiros capítulos, né? E eu coloquei aqui, né, João para os nossos dias. O que eu entendo? Primeiro, em qual mesa nós temos escolhido nos sentar? Lembra que eu convidei vocês, falei assim, imagine que vocês estão entrando em vocês foram convidados para um jantar, né? E esse jantar ele vai se revelar tenso, ele vai se revelar ensino, ele vai ensinar humildade, ele vai ensinar sobre traição, né? E a pergunta que eu fiz para mim quando eu comecei a estudar o texto foi essa: quais mesas eu tenho escolhido me sentar, né? Será que eu tenho escolhido somente aquelas mesas onde as coisas são fáceis, né? Será que eu tenho ido somente a jantares confortáveis, né? O que temos aprendido, né, desde o capítulo 1 até o capítulo 13 com Jesus em relação ao próximo? Bom, eu acredito que ser cristão não é fácil, né? Participar dos ensinamentos de Cristo, caminhar com Cristo, não é fácil, não é um evangelho fácil. Haverá desconfortos, mas nós precisamos manter o foco, né? O foco em Cristo. E pensando nisso, eu fui procurar algumas passagens que vão falar sobre momentos desconfortáveis ou jantares desconfortáveis, como eu coloquei para mim, né? E a primeira passagem que eu fui observar foi 2 Coríntios 4. Veja o que está escrito. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso corpo esteja morrendo, nosso exterior está se renovando a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Agora o versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não podemos ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Será que a gente tem fixado o olhar somente nas coisas superficiais, naquilo que a gente está enxergando de momento? Eu pensei no jantar, né? Quando Jesus fala, vocês entendem o que eu estou fazendo aqui? Jesus estava revelando algo muito mais profundo. Ele não estava revelando algo do momento ali, ele não estava só falando de lavar o pé, de praticar somente a humildade. Ele estava revelando que a humildade faz parte do reino de Deus e faz parte da revelação de quem Cristo é e do que é ser um verdadeiro cristão, né? Então a gente não pode fixar o olhar somente nas aflições, naquilo que está acontecendo, aquilo que nós podemos ver. Nós precisamos fixar os olhos em Cristo, né? Fixamos o olhar naquilo que não podemos ver, porque as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre, né? Outro ponto é, uma vez que Jesus nos deu o exemplo de humildade, como demonstrar humildade nos tempos atuais? Agora a gente volta para a questão da humildade. Como que a gente consegue demonstrar a humildade nos tempos atuais? E mais uma vez, eu achei interessante e eu acho que a gente pode recorrer, e a gente deve recorrer à Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? Como que a gente deve se comportar? Filipenses, capítulo 2, ele vai trazer a seguinte instrução: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e não considerem os outros mais importantes que vocês. O que Jesus fez? Ele considerou os outros mais importantes do que ele, mesmo ele sendo Deus. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. E aqui eu acho muito interessante, porque volta na minha primeira pergunta. Em quais mesas nós estamos querendo nos sentar? Com quais grupos nós estamos querendo nos relacionar? Será que a gente quer mesmo saber da história do outro?
Será que realmente a gente quer chegar no outro, encostar, dar um abraço? Né? Agora estamos no tempo de pandemia, mas será que a gente tem parado para observar, ouvir a história do outro? Ou será que a gente tem buscado somente aqueles contextos que nos dão prazer, né, que nos dão alegria, que são importantes também? Mas quantas pessoas estão precisando de uma palavra? E uma palavra de Cristo, uma palavra de salvação. Então, para mim, isso marcou bastante. Isso revela muito a nossa humildade, né? Como se comportar, né? Como demonstrar a humildade em nossos tempos atuais. O Filipenses 2 continua, ele fala, tem a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Né? Então aqui ele lembra da ceia. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Né? Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Imagine Cristo fez isso. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Parece que a gente está lendo aqui o João, mas a gente está em Filipenses. Olha como a Bíblia vai falando sobre humildade. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu uma posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio à forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Bom, só um minutinho. Como uma pequena conclusão aqui desses primeiros versículos que nós lemos e essa introdução sobre a ceia, o que eu trago para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre aquilo que eu tenho, né, aquilo que eu enxerguei estudando esse texto, meditando nele, prestando atenção nos detalhes, participando dessa ceia, que a humildade no reino de Deus é o caminho para desfrutar do amor divino. Então não devemos rejeitá-la, né? Precisamos compreendê-la e, acima de tudo, praticá-la. Compreender e praticar. Não é isso que Jesus perguntou? Vocês entendem o que eu estou fazendo? Agora façam aquilo que eu ensinei a vocês. Mas façam com humildade, porque foi isso que eu demonstrei para vocês. Né? Ainda os discípulos não entendiam todo o contexto, tudo aquilo que estava passando no coração de Jesus. Mas Jesus estava ensinando um ato que é uma porta para a gente continuar caminhando em direção ao reino de Deus. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é que é um jantar de angústia, né? Mas com revelação de que Jesus está no controle de todas as situações. É um jantar angustiante, mas com revelação de que Jesus está no controle de todas as situações. Eu convido vocês a observar o que João descreve sobre essa revelação de Jesus. Veja no versículo 2. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Versículo 11. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Versículo 18 do capítulo 13. Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Então Jesus, versículo 21. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu digo-lhes a verdade, um de vocês há de me trair. Está tudo isso acontecendo dentro do jantar. Versículo 26 do capítulo 13. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela, e depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Versículo 27. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Aqui são várias revelações sobre a traição, sobre o que Jesus haveria, né, de passar, o que ele conhecia de cada um. Mas veja que Jesus, ele não foi pego de surpresa tanto pela incredulidade de Pedro, né, no momento do lava-pés, ou pela traição de Jesus, ou pela traição de Judas. Né? Ele conhecia o coração e as intenções de cada um que estava ali. Né? Ele não foi pego de surpresa. Quando o diabo achou que estava fazendo algo, ele falou:
eu já sei o que está no coração de Judas, né? Judas estava completamente seduzido pelo pecado. Mesmo Jesus demonstrando amor por ele, lavando os pés. Lembra que Jesus lavou os pés de todos? Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele o trairia nessa mesma noite. Né? Mesmo Jesus demonstrando amor por ele, lavando os pés, avisando sobre o seu coração e demonstrando que ele o trairia. A gente leu vários versículos aqui, né, dentro da ceia. Jesus falando sobre isso, Judas não voltou atrás. Judas estava muito distante. Foi irredutível, né, na sua escolha. Então, Judas se afastou demais, né? Ele não conseguia compreender mais. Então ele foi irredutível. Jesus era a solução para as aflições que o coração de Judas estava passando. Veja, no capítulo 1, eu gostaria de voltar com vocês lá no capítulo 1. Olha o que João fala. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Versículo 4 do primeiro capítulo. Aquele que é a palavra possuía vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A incredulidade gera rejeição a Jesus. Judas, Iscariotes, que tinha se recusado a crer, do capítulo 1 ao capítulo 13, ele havia se recusado a crer, eu achei muito interessante essa expressão que eu peguei em um estudo. Ele foi tragado pela escuridão e se tornou um instrumento de Satanás. Então, Judas se afastou demais de Jesus. Jesus, que era a luz, no capítulo 1. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca vai conseguir apagá-la. Mas Judas se afastou, né? E por ele ter se afastado de Jesus, mesmo estando no contexto ali dos discípulos, ele foi tragado por essa escuridão. Ele foi usado como instrumento de Satanás. No capítulo 12 de João, a gente pode voltar um pouquinho, veja o que Jesus fala. Jesus respondeu, capítulo 12, versículo 35, né? A minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda é tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Aquilo que aquilo que Jesus fez e faz por nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer, né? Que faz parte, tudo isso faz parte do plano de Deus. Judas, ele foi incrédulo, né? E o seu coração se enrijeceu completamente a Cristo. O pecado, ele obscurece o nosso entendimento e nos afasta, né? Nos tira de perto da verdade. Entrando em João para os nossos dias, né? Observando essa questão da traição e essa questão do pecado, da escuridão, né? De quando nós nos afastamos de Cristo, eu fiquei imaginando algumas coisas para os nossos tempos. O que nós podemos também aprender hoje em dia? Como que nós podemos aplicar isso? Além desse relato que é cheio de detalhes, é cheio de informações importantes para a nossa vida, mas o que nós podemos extrair mais, né? Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. Jesus sabia, mas a escolha, né, de estar com ele é sempre nossa. Você, nós temos a escolha de estar ou não com Cristo. Nós podemos estar no contexto da igreja, nós podemos estar no contexto de um ministério, nós podemos estar no contexto até do próprio ensino, mas se a gente não estiver apegado, né, ligado a Cristo, de nada isso vai servir, né? A escolha de estar perto dele é nossa, né? Quanto mais nos aproximamos do pecado, da escuridão, mais distantes estaremos da luz, que é Cristo. Então, o que eu penso aqui que não é só conhecer a Bíblia, é praticar os ensinamentos.
né? Não é só saber do amor de Jesus, é aceitar que isso tome o controle da nossa vida. E não é também só saber que o pecado existe, né? É suportar as aflições, né? Como a gente já estudou, né, agora há pouco, olhando para Cristo e pedir para que Deus sonde o nosso coração e os nossos desejos. Eu fui procurar outros textos e Tiago ele vai falar assim, ó, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Outro ponto é que, será que nós estamos prontos para fazer as perguntas difíceis? Né? Será que nós estamos prontos a fazer perguntas difíceis sobre Jesus, sobre quem é Jesus? Deixando um pouco o contexto de Judas, né? Deixando um pouco esse contexto do afastamento dele, que é muito importante a gente observar essa questão. Vamos caminhar um pouquinho mais no texto aqui, e no capítulo 13 aqui, Pedro ele vai fazer uma pergunta que é bem interessante, que está dentro, ligada a essa revelação de Cristo sobre a traição, né? Capítulo 13, versículo 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros e duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Bom, o que eu vejo aqui é que Pedro, ele poderia ter feito a pergunta, né? Ele poderia ter perguntado, Jesus, quem vai te trair? Né? Ele, como discípulo, como amigo, ele poderia ter ido consolar Jesus, né? Porque nós mesmos, a gente pode perceber aqui que o texto ele fala que turbou-se em espírito. Jesus não fez uma cara de alegria, né? Alguém há de me trair? Não, Jesus, alguém há de me trair. Então, eu vejo aqui que Pedro ele tinha uma oportunidade de demonstrar algo totalmente diferente, a fazer a pergunta, né? Uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. Será que a gente não está evitando essas perguntas difíceis, né, para Cristo em nossas orações? Senhor, eu vou te trair? Será que sou eu? Eu que estou me afastando ao ponto de te trair? Então, eu entendo que isso é um convite também nessa leitura para a gente observar. Será que estamos fazendo mesmo essas perguntas? Bom, continuando aqui no nosso jantar, o que eu vejo também é que é um jantar para aprender a ser discípulo, né? Um verdadeiro discípulo, ele é reconhecido através do amor. Jesus ele ainda revela sua obediência a Deus ao afirmar que o Filho do Homem dará glória ao Pai, seguindo até o fim a sua missão. O seu chamado de amor, o sacrifício definitivo para a humanidade. E a gente pode perceber isso no versículo 31 e 32. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Quem saiu? Judas, né? Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Bom, além disso, Jesus revela uma despedida, né? E essa despedida é a base do seu ministério, né? É uma das bases do seu ministério, que é sobre o amor. Meus filhinhos, versículo 33, estarei com vocês apenas mais um pouco. Continuando o versículo 33, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Versículo 34, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Se o amor uns pelos outros, seu amor uns pelos outros provará ao mundo
que são os meus discípulos. Né? É um jantar para você aprender a ser discípulo, uma ceia para você aprender a ser discípulo, e a base do discipulado é o amor. Isso me lembrou de Mateus capítulo 22, que vai falar, 22, versículo 37. Jesus respondeu, Mateus capítulo 22, versículo 37, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Né? Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é, ame igualmente importante, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu gostei dessa tradução porque ela fala assim, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor com tudo aquilo, né, que nós entendemos, né, ser formado um ser humano, corpo, alma e entendimento, né, espírito, a capacidade também cognitiva, né, aquilo que nos faz diferente dos animais, né, o entendimento. Né, nós escolhemos obedecer ou não esse mandamento. Jesus, ele está no próximo. Jesus se revela no próximo. A extensão do amor a Deus com entendimento se revela em ações ao próximo. Isso me leva lá para 1 João 4, do 7 ao 20, onde o texto vai nos mostrar o seguinte: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quer aprender sobre amor? O amor está na Bíblia, o amor está na revelação de Cristo na cruz, o amor está em Deus, mas o amor também está no próximo. Ele se revela no próximo. Versículo 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, olha só, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, esse é um jantar de discipulado, onde a gente aprende também sobre o amor, que o amor se revela ao próximo. E Jesus vem ensinando isso, vem ensinando sobre o próximo, em toda a sua caminhada. Até aqui no capítulo 13, ele vai continuar ensinando. A Bíblia ensina sobre o amor de Deus. Questões para os nossos dias, né? O que eu consigo entender também o que eu observei aqui nesse texto, né? A última ceia, né, como é chamada popularmente, ela revelou muitas coisas profundas sobre o verdadeiro discípulo e sobre o amor sacrificial de Cristo por nós. Né? No final do capítulo 13, então a gente tem caminhado aqui e nós já estamos no final do capítulo 13, Pedro ainda acha ser possível seguir a Cristo com pouco entendimento sobre o reino, apenas com palavras, né? Sem a verdadeira devoção, sem a verdadeira motivação. Eu gostaria de ler com vocês. Olha só o que Jesus começa a revelar, né? Jesus começa a revelar essa questão do amor e logo em seguida Pedro faz um questionamento a Jesus, né? Porque no versículo 33, Jesus fala: para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou lhe digo também agora. E daí Pedro, lá no final, ele vai falar assim: Senhor, para onde você vai, né? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E assim encerra o capítulo 13. Então eu vejo que aqui Pedro ainda está com um entendimento muito superficial, né? Sem a verdadeira devoção, sem a verdadeira motivação. Mas que Cristo revela que é impossível
que a gente siga Ele somente pela nossa força. Pela nossa força nós vamos negá-lo. Assim como Pedro recusou que Jesus lavasse os pés, assim como Pedro negou também Jesus, e assim como Judas o traiu, se afastou demais, né? Ele se entregou para a escuridão, né? O que nós precisamos hoje, e o que eu entendo aqui que Cristo está revelando, né? Para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas depois me seguirás, né? Que nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida, para que as nossas ações sejam verdadeiras e com a motivação correta. Então, concluindo esse capítulo 13, estudar, né, reviver essa ceia, ela é muito real, né? É a base daquilo que acreditamos, né, e vivemos. E eu gostaria de finalizar destacando aqui o capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deste é o amor. Então, finalizando aqui o nosso estudo, né, do capítulo 13 de João, o que eu posso, o que eu aprendo com o que está acontecendo aqui, com o que Jesus ensinou. Jesus ensina sobre o próximo, novamente, ele ensina sobre humildade, ele ensina sobre sacrifício, ele ensina sobre perguntas difíceis, ele ensina sobre contextos difíceis, mas acima de tudo, ele revela o amor de Deus por nós, aquilo para que ele foi chamado para revelar nessa terra, para que a gente tivesse novamente o acesso ao Pai. Mas ele também ensina que o amor de Deus ele continua no mundo, nas pessoas, que a gente precisa demonstrar o amor de Deus. Nós precisamos aprender mais sobre o amor de Deus, aprender mais olhando para o outro, ajudando o outro, servindo o outro, sendo humilde. O capítulo 13 ele não revela somente uma ceia, ele revela o amor ao próximo, que como a gente acabou de ler, né, de igualmente forma, esse também é um mandamento. Então, gostaria de agradecer a vocês que ficaram comigo durante esse tempo, estudando o capítulo 13. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, né? Eu acho que é interessante a gente demonstrar também aquilo que a gente aprende aqui na igreja, sobre o próximo, aquilo que a gente, sobre o que é estar no caminho de Cristo, né? Sobre esse evangelho, sobre esse anúncio do amor de Deus ao mundo, o anúncio de que Cristo veio salvar o mundo. E também que você continue estudando com a gente, né? Se você chegou agora, não tem problema. Começa essa semana a ler o capítulo 14. Né? Se você já está há um tempo, releia o capítulo 13 com a gente. Releia todos os capítulos, façam as suas conexões com outros capítulos, porque a palavra de Deus ela vai se juntando, ela vai se ligando, e isso vai trazendo mais entendimento para a nossa vida, mais compreensão, e a gente, com o tempo, também vai aprendendo a praticar mais através, como a gente aprendeu aqui, da presença do Espírito Santo em nós. Eu agradeço muito pela sua vida, agradeço por vocês estarem conosco durante esse estudo, e fiquem com Deus. Até mais.